Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo da ideologia alemã. Hoje trabalharemos alguns fragmentos que se encontram entre as páginas 66 e 67 da edição da ideologia alemã, publicada pela Boitempo Editorial. São passagens bastante breves, mas que permitem captar um pouco da reflexão ou da problemática que Marx e Engels estão procurando desenvolver nos anos 40, neste texto que foi considerado por Engels como um texto entregue à crítica roedora dos ratos. Ou seja, tão logo tanto ele, Engels, quanto Marx esclareceram as questões centrais que fundamentariam a concepção materialista da história, não tiveram a preocupação de publicar as descobertas feitas em uma edição normal, ou seja, em um livro para circulação mais ampla. O primeiro excerto da página 66 refere-se brevemente à questão da servidão e como a servidão foi fundamental para a Idade Média, mas também a dissolução da servidão foi essencial para a constituição da sociedade burguesa. A servidão era a relação possível que se instaurou no interior da história com a dissolução do Império Romano. Mas as contradições contidas nas próprias relações de servidão, relações envolvendo os servos e os senhores feudais, como também a igreja, conduziram a contradições insolúveis que abriram o caminho para a dissolução da servidão, das relações de servidão e a transformação dos servos, fundamentalmente em proletários modernos. Observemos como brevemente Marx e Engels apresentam esta questão. Não se deve esquecer que a necessidade de existência dos servos e a impossibilidade da economia em larga escala, uma vez que a produção na sociedade feudal era bastante limitada, bastante precária, arcaica, não havia ainda um desenvolvimento potente das forças produtivas, a necessidade da existência de servos e a impossibilidade da economia em escala, que levou à distribuição dos pequenos lotes ou dos lotes entre os servos, reduziram muito rapidamente as obrigações destes para com o senhor feudal a uma média de fornecimentos em espécie e de prestações de corveia. A questão de que uma parte do que era produzido era destinado aos senhores feudais, outra parte para a igreja, além de todas as prestações que o servo se encarregava de fazer como retribuição aos senhores feudais. Isto tornou possível ao servo a acumulação de propriedade mobiliária e, com isso, facilitou-lhe a fuga da terra de seu senhor e lhe abriu a perspectiva de sua subsistência como cidadão urbano. Engels trabalhará bastante esta questão em seu livro As Guerras Camponesas na Alemanha, onde ele vai mostrando como que o campesinato começa a fugir do campo e na cidade vai se transformar majoritariamente em trabalhador assalariado. Os servos fugitivos já eram meio burgueses. É igualmente óbvio que os camponeses servos que dominavam um ofício tinham uma chance maior de adquirir propriedade mobiliária. Esta passagem é a forma como brevemente Marx e Engels vão procurar apontar para a transição que foi ocorrendo entre a Idade Média, entre o modo de produção feudal e a emergência do modo de produção capitalista. Assim como os servos foram fundamentais para a existência de um determinado modo de produção, o modo de produção feudal,
A dissolução da servidão também foi fundamental para a constituição de um novo modo de produção, ou seja, o modo de produção capitalista. Enquanto os servos fugitivos, este é um outro excerto, enquanto os servos fugitivos visavam apenas desenvolver livremente e afirmar suas condições de existência já dadas, portanto, queriam ter as suas atividades sem o controle do domínio feudal, e por isso não ultrapassavam, em última instância, isto é, no limite, os limites do trabalho livre, os proletários, para afirmar a si mesmos como pessoas, têm de supra-assumir sua própria condição de existência anterior, que é, ao mesmo tempo, a condição de toda a sociedade anterior, isto é, o trabalho. Aqui Marx e Engels estão apontando para o seguinte: os servos ansiavam apenas por libertarem-se do jugo da dominação feudal. Com isso, conquistavam a liberdade, mas a liberdade de trabalharem dentro de outra estrutura de classes que estava emergindo. Discussão esta que Marx e Engels encaminham nas partes referentes às páginas 64 a 66. Já a questão que se coloca para o proletariado é outro. O proletariado ele está formalmente livre para vender a sua força de trabalho. No entanto, ele só consegue encontrar suas condições de existência mínimas se o capitalista o assalariar. Portanto, se para o campesinato, para o camponês, para o servo feudal, a questão que se colocava era tão somente a de libertar-se individualmente do jugo feudal, a questão que se coloca agora para a classe trabalhadora, desfeita as ilusões de que esta liberdade poderia ser conseguida simplesmente com o declínio da feudalidade, a questão que se coloca agora para os trabalhadores não é apenas de se libertarem enquanto indivíduos, ou de aprofundarem a sua libertação enquanto indivíduos, e sim aprofundarem a sua libertação enquanto classe, portanto, superando as próprias condições de existência da sociedade burguesa. Retomemos, portanto, o pequeno excerto de Marx e Engels. Enquanto os servos fugitivos visavam apenas desenvolver livremente e afirmar suas condições de existência já dadas e, por isso, não ultrapassavam, em última instância, os limites do trabalho livre, os proletários, por sua vez, para afirmar a si mesmos como pessoas, ou seja, enquanto indivíduos capazes de desfrutar das riquezas sociais produzidas, portanto, ter o reino da fruição, tem de supra-assumir sua própria condição de existência, ou seja, a própria condição de trabalhador livre assalariado. Mas não apenas libertar-se desta dominação para cair em outra dominação, e sim lutar contra toda forma de dominação. Daí Marx e Engels afirmarem, tem de supra-assumir sua própria condição de existência anterior, que é, ao mesmo tempo, a condição de toda a sociedade anterior, isto é, o trabalho. Aqui Marx e Engels estão apontando para uma dimensão fundamental. Não é no plano da consciência que o trabalhador se liberta. O trabalhador se liberta a partir do momento em que ele se emancipa das relações de exploração nas quais está imerso. O trabalho para o trabalhador não é um trabalho autodeterminado, e sim é um trabalho heterodeterminado, determinado por uma outra figura, e essa figura é o dono do capital, como atenta Marx, por exemplo, nos manuscritos econômicos e filosóficos. Mas, para libertarem-se, eles precisam travar uma luta também contra todas as formas aparentes de igualdade, dentre elas
o próprio Estado. Daí Marx e Engels afirmarem, eles também se encontram, por isso, em oposição ao Estado, a forma pela qual os indivíduos se deram, até então, uma expressão coletiva, e têm de derrubar o Estado para impor sua personalidade. Portanto, enquanto persistir a existência do Estado, estarão de pé os mecanismos de dominação de classe. É importante observar que na passagem de 64 a 66, que analisamos anteriormente, Marx e Engels atentam para o fato de que o Estado é a comunidade ilusória. Aparentemente, ele representa o interesse de todos, mas na prática representa sempre os interesses de uma classe, a classe dominante. O próximo excerto, também bastante curto, Marx e Engels procuram avançar na discussão. De toda a exposição anterior, e qual era a exposição anterior? A exposição anterior era de que os indivíduos que se libertaram em cada época histórica apenas continuaram a desenvolver as condições de existência que já estavam dadas. Portanto, várias transformações profundas podemos encontrar ao longo da história, mas elas nada mais fizeram do que derrubar certas dominações de classe para instaurar em seu lugar outras formas de dominação de classe. Portanto, da exposição anterior, resulta que a relação coletiva em que entraram os indivíduos de uma classe e que era condicionada por seus interesses comuns diante de um terceiro, foi sempre uma coletividade à qual os indivíduos pertenciam apenas como indivíduos médios, ou seja, como indivíduos capazes de pertencer àquela classe. Somente enquanto viviam nas condições de existência de sua classe. Lembremos que, para Marx e Engels, o elemento fundamental para pensarmos a classe é a posse ou não dos meios de produção. Portanto, na sociedade de classes, pertencem à classe dominante não todos os indivíduos que querem, e sim aqueles que reúnem as condições para serem capitalistas ou, então, que buscam se tornar capitalistas. E mesmo buscando se tornar capitalistas, isso não quer dizer que eles deixem de pertencer imediatamente às fileiras do proletariado. Podem se tornar aquilo que Marx chamava de assalariados de si mesmos. De qualquer maneira, o que vai dar a identidade para a categoria classe não é uma construção arbitrária e ilusória, e sim a posição que os indivíduos ocupam na estrutura social, seja enquanto possuidores dos meios de produção, seja enquanto despossuídos dos meios de produção. Neste sentido, ao longo da história, as classes se constituíram de uma maneira bastante definida, seja a de donos de escravos e escravos, seja a de senhores feudais e servos, e na sociedade capitalista, a de proprietários dos meios de produção, os capitalistas, e os trabalhadores assalariados. De toda a exposição anterior, resulta que a relação coletiva em que entraram os indivíduos de uma classe e que era condicionada por seus interesses comuns diante de um terceiro, portanto, da classe que não detém aqueles mesmos interesses, foi sempre uma coletividade à qual os indivíduos pertenciam apenas como indivíduos médios, somente enquanto viviam nas condições de existência da sua classe, ou possuidores ou despossuídos. Uma relação na qual participavam não como indivíduos, mas como membros de uma classe. Não como indivíduos, por quê? Porque cada uma das individualidades não está na sociedade em condições de satisfazer as suas reais necessidades materiais e espirituais, mas tão somente consegue satisfazer as suas necessidades enquanto membros ou não de uma classe. No caso da classe dos trabalhadores assalariados,
mal e mal eles conseguem satisfazer as suas necessidades. A estrutura social não está voltada para atender às necessidades mínimas dos indivíduos. Eles só conseguem satisfazer suas necessidades mínimas desde que consigam um emprego, portanto, se tornem assalariados. É importante observar que Marx não está colocando aqui que os indivíduos só podem realizar a sua existência se pertencerem a uma classe. Lembremos, por exemplo, da discussão que ele estabelece na crítica ao programa de Gotha, quando afirma que na sociedade que é necessário transitar da sociedade onde cada um receba segundo as suas possibilidades para a sociedade onde cada um receba segundo as suas necessidades. É somente nesse tipo de sociedade que os indivíduos podem existir efetivamente enquanto indivíduos, uma vez que estarão sendo considerados enquanto seres sociais dotados de necessidades reais, e não seres sociais privados da satisfação das necessidades reais, sejam elas materiais ou intelectuais. Ao contrário, com a coletividade dos proletários revolucionários, portanto, realizando a revolução proletária, isto é, suprimindo a estrutura de dominação burguesa, que tomam sob seu controle, ao contrário, com a coletividade dos proletários revolucionários, que tomam sob seu controle suas condições de existência e a de todos os membros da sociedade, dá-se exatamente o inverso. Nela, os indivíduos participam como indivíduos, ou seja, participam dentro de uma comunidade real, tendo a possibilidade de satisfazer as suas necessidades reais. É essa associação de indivíduos, atendendo ao pressuposto de que existam as atuais forças produtivas desenvolvidas, que coloca sob seu controle as condições do livre desenvolvimento e do movimento dos indivíduos, condições que até agora estavam entregues ao acaso e haviam se autonomizado em relação aos indivíduos singulares, justamente por meio de sua separação como indivíduos, por sua união necessária dada com a divisão do trabalho e por meio de sua separação transformada num vínculo que lhes é alheio. Esta longa passagem, onde o parágrafo parece nunca terminar, na verdade, é o resgate da discussão que Marx e Engels já haviam estabelecido nas páginas 64 a 66. Voltemos a ela procurando explicar passo a passo. O que aconteceria caso fosse possível transitar da sociedade capitalista para a sociedade comunista? Quais as possibilidades que estariam abertas? De uma maneira bastante breve, colocarão Marx e Engels. Nesta sociedade, os indivíduos participariam dela como indivíduos, ou seja, não como indivíduos ligados a uma classe. Aqui eles estão apontando para que as necessidades materiais e espirituais dos indivíduos teriam plenas condições de se desenvolverem. Portanto, os indivíduos participariam como indivíduos. É precisamente esta associação de indivíduos atendendo ao pressuposto de que existam as atuais forças produtivas desenvolvidas. Aqui é um elemento fundamental da concepção de Marx a respeito do modo de produção comunista de Marx e de Engels, uma vez que o comunismo para Marx e Engels não pode brotar da miséria. Para que haja a possibilidade da socialização da riqueza social, é necessário que um determinado estágio elevado de desenvolvimento das forças produtivas tenha sido atingido. Daí a afirmação de que, atendendo ao pressuposto, ou seja, condição fundamental, de que existam as atuais forças produtivas desenvolvidas. Isto fará com que se torne possível aos indivíduos colocarem sob seu controle as condições de livre desenvolvimento, ou seja,
livre desenvolvimento material e espiritual e do movimento dos indivíduos. Portanto, a possibilidade de realização da verdadeira comunidade humana só é possível superando a estrutura de classes, mas, ao mesmo tempo, só é possível superar positivamente a estrutura de classes se o conjunto da classe trabalhadora puder contar com a socialização das forças produtivas desenvolvidas num alto patamar. Isto coloca a questão a respeito da possibilidade, hoje, caso houvesse um movimento operário organizado e com a devida radicalidade, de apropriação das forças produtivas e socialização das forças produtivas. Lembremos que o próprio Gorz, que está distante de ser um comunista, diz em seu livro Adeus ao Proletariado, escrito no final dos anos 1970, que as forças produtivas se encontram tão desenvolvidas hoje, ou já se encontravam tão desenvolvidas naquele momento, que seria possível reduzir drasticamente o tempo de trabalho que cada indivíduo dedica diariamente para ganhar a sua sobrevivência. Ou seja, estava aberta já de há muito tempo a possibilidade de reduzir o tempo de trabalho na existência do indivíduo, ampliando o tempo livre, portanto, o tempo de fruição. Aquele tempo ao qual Marx e Engels se referem da ideologia alemã, falando de que, na sociedade comunista, o indivíduo poderá pescar de manhã, filosofar à tarde e fazer poesia de madrugada. Respeitadas as condições de produção e reprodução básicas de toda e qualquer sociedade, uma vez que o reino da liberdade não implica eliminar o reino da necessidade, mas tão somente restabelecer ou colocar o reino da necessidade sob controle social. Portanto, é necessário, se torna possível nesta sociedade uma outra relação dos indivíduos com o mundo, desde que este movimento seja acompanhado por um elevado desenvolvimento das forças produtivas, capazes de colocar para os indivíduos, ou colocar sob o controle dos indivíduos, as condições de livre desenvolvimento do próprio movimento dos indivíduos. Condições que, até agora, observam Marx e Engels, estavam entregues ao acaso e haviam se autonomizado em relação aos indivíduos singulares. Lembremos que na página 64 a 66, Marx e Engels estão discutindo a respeito das relações reificadas, coisificadas, ou seja, como os homens não se veem como criadores das suas próprias forças produtivas, e sim criados por elas. Como que a economia parece se sobrepor aos homens, como se os homens não tivessem nenhum controle sobre a própria economia. Portanto, aqui eles voltam a tocar na questão das relações reificadas que predominaram no interior da história desde a constituição da sociedade de classes e que se aprofundou com o advento da sociedade burguesa. Portanto, até agora os homens estavam entregues ao acaso e condições que haviam se autonomizado em relação aos indivíduos singulares, justamente por meio de sua separação como indivíduos, que é a instituição da esfera pública e privada, provocando uma cisão na unidade do indivíduo dentro da vida cotidiana. Por sua união necessária dada com a divisão do trabalho e por meio de sua separação transformada em um vínculo que lhes é alheio, estas condições de existência se apresentavam aos homens e se apresentam ainda no interior da sociedade capitalista como sendo algo totalmente alheia aos próprios homens. Quando olhamos para a vida cotidiana, os indivíduos se sentem como que jogados no mundo, vivendo dentro de uma forma de sociabilidade com a qual não podem romper. Daí, a submissão cotidiana ao trabalho assalariado como uma fatalidade que devem suportar e da qual só podem se livrar caso ganhem um grande prêmio de loteria dentre os vários jogos disponíveis
hoje para o consumo da classe trabalhadora, fundamentalmente. Marx e Engels concluem este excerto afirmando que esse direito de poder desfrutar tranquilamente do acaso, ou seja, de poder recobrar o direito de fruição sobre a vida, esse direito de poder desfrutar tranquilamente do acaso, sob certas condições, foi até então chamado de liberdade pessoal. Mas lembremos também que nas páginas 64 a 66, Marx e Engels estão discutindo que esta liberdade pessoal é uma liberdade imaginária, uma vez que o indivíduo, na transição da sociedade feudal para a sociedade burguesa, só se emancipa enquanto cidadão, portanto, enquanto sujeito jurídico, portador de direitos e deveres. A igualdade é uma igualdade formal. Esse direito de poder desfrutar tranquilamente do acaso sob certas condições foi até então chamado de liberdade pessoal. Tais condições de existência são apenas as forças de produção e as formas de intercâmbio de cada época. Ou seja, a liberdade se conquista na medida em que se desenvolvem as forças produtivas e as relações de produção de cada época. Cada época pode criar a sua ilusão de liberdade à luz do estágio atingido pelo desenvolvimento das forças produtivas. Pensemos que, na Grécia Antiga, existe a escravidão, mas, ao mesmo tempo, existe a discussão da liberdade. Por quê? Porque havia aqueles produzindo as condições materiais de existência da sociedade e que propiciavam a produção também do terreno ideológico de legitimação daquela sociedade, onde a liberdade é a liberdade dos homens livres, a igualdade é a igualdade dos homens livres. Na sociedade burguesa, com o alto desenvolvimento das forças produtivas, desenvolve-se também uma outra ideia de liberdade, a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, a ideia da igualdade jurídica entre os indivíduos. E o que possibilita o terreno destas ilusões é o próprio estágio de desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção e todo o fetichismo que elas encobrem, de tal modo a que os indivíduos vivem a sua cotidianidade como uma cotidianidade reificada, coisificada. Com estes elementos, Marx e Engels encerram estes breves excertos na ideologia alemã. Lembremos também que cada edição da ideologia alemã recompõe estes excertos de uma maneira específica. Como estamos seguindo a edição da Boitempo editorial por praticidade, lembramos que, por exemplo, na ideologia alemã, na edição espanhola, na edição em língua espanhola, nós vamos encontrar estes excertos recompostos junto a outros textos, por vezes até facilitando a leitura. Mas, para efeito de praticidade, como dissemos, como é o livro que tem sido fundamentalmente comprado pelos vários consumidores da ideologia alemã, temos procurado seguir esta edição a fim de que também possam acompanhar as discussões. Espero que tenham gostado destas breves reflexões e desta breve leitura. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas. Caso entendam que estes vídeos sejam úteis para outras individualidades, procurem socializá-lo de tal modo a que as jovens gerações de estudantes e também as jovens gerações de pesquisadores possam, por vezes, ter facilitada a leitura e a apreensão destes textos. Até uma próxima.